Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Vieira e nós vamos continuar as nossas observações sobre a dilatação térmica e a contração, não é? Dilatação e contração ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E nós vamos ver que é extremamente importante. Nós sempre temos uma questãozinha de dilatação, né? E nós já falamos da dilatação linear. Lembrar a vocês que na dilatação linear, certo? Nós temos a seguinte situação. Nós podemos ter a dilatação característica de uma barra metálica, porque a dilatação linear se caracteriza por mudança em uma única dimensão, o comprimento. Então a dilatação linear ela vai ser explicada através dessas relações matemáticas, não é? Delta L, LO, alfa, delta T. Nós também podemos ter uma outra relação que é assim, L, LO, 1 mais alfa, delta T. Observe bem que na dilatação linear nós vamos ter o aumento do comprimento. Não é que as outras grandezas, as outras dimensões não aumentem. As outras dimensões aumentam, mas é tão insignificante o aumento das outras que nós vamos nos preocupar só com aquela que é mais significativa. No caso, o comprimento. Mas há um aumento também na área, há um aumento também no volume. Mas esse aumento de área e de volume é muito pequeno. Então, essa é a dilatação linear. Essas relações matemáticas aqui já são conhecidas da gente. Nós já fizemos um vídeo onde nós apresentamos para vocês a dilatação linear. Dê lá uma olhadinha, até mesmo na fundamentação teórica, e você vai poder entender bem isso aqui. Agora, vamos imaginar que a gente tenha dilatação superficial, que nesse caso a dilatação superficial é aquela que ocorre com variação de duas das dimensões. Então a dilatação superficial é aquela que vai ocorrer com, vamos dizer assim, aumento ou diminuição de duas das dimensões do corpo. Ou seja, nós vamos observar um aumento significativo ou um decréscimo significativo na superfície, na área do corpo. Então é como se você pensasse assim, né? Você tem aqui uma chapa, essa chapa na temperatura TO possui uma certa área AO, que é esta área aqui toda, ok? E você aquece essa chapa de tal modo que ao sofrer uma variação de temperatura, ela passou para esta área aqui, na temperatura T, ok? Esta aqui passa a ser o que a gente vai chamar de área final. Muito bem. Comparando com a dilatação linear, nós vamos observar que as relações matemáticas elas vão apenas se ajustar. Aqui você teve mudança em duas dimensões, aqui você vai ter em uma. Significa dizer que aqui aumentou o comprimento, por isso é que você tem um alfa. Mas aqui, como vai aumentar o comprimento e a largura, você vai ter 2 alfas, ok? Então a nossa relação aqui, ela vai me dizer assim, ó. Eu tenho delta L, aqui nós vamos ter delta A. Repare bem que esse delta A, aqui nós temos L, só que aqui nós temos A. Então, a área inicial vezes, nós vamos ter 2 alfa, né? 2 alfas, ok? 2 alfas, porque nós vamos ter um alfa para o comprimento, um alfa para a largura. Então, nós vamos ter aqui 2 alfa vezes delta T. Observe bem que esse 2 alfa vai ser substituído por uma outra letra, que é a letra beta, ok? Então, nós vamos ter delta A, A0, 2 vezes alfa, delta T, ou nós vamos ter assim, ó, delta A igual a O, olha só, beta, delta T. Sempre lembrando que esse beta é 2 vezes alfa. Então eu não vou esquentar muito a minha cabeça, ok? A dilatação superficial, ela requer que você observe o seguinte, que você se ligue num detalhe importante. Você vai ter área. Então isso aqui é a área inicial. E a área inicial, eu tenho certeza que é com vocês. Vocês vão estar de cabeça fria com esse negócio da área inicial. Por que vocês vão estar de cabeça fria com esse negócio da área inicial? Por um detalhe simples.
Porque sempre essa área aqui vai ser uma área conhecida. Área do quadrado, área do círculo, área do retângulo, perfeito? Área do trapézio, se for o caso. Mas normalmente ou é quadrado, ou é retângulo, ou é círculo. Então é uma dessas áreas que você vai precisar, que você vai necessitar. Lembrar você que o ΔT, ele é a variação de temperatura, que é muito importante você estar ligado nesse detalhe, que é a variação de temperatura. Porque às vezes, né, a gente não consegue absorver bem a ideia. Segundo detalhe importante, é que você vai observar que esse ΔA corresponde também à variação da área. Pronto, é quanto a área vai aumentar ou quanto a área vai diminuir, né? A variação da área. Lembra que você tinha uma área inicial, essa área vai aumentar ou vai diminuir, então você vai ter uma variação da área. E finalmente o beta, que ele é chamado assim, ó, coeficiente de dilatação superficial. Esse cara aqui, ele é tranquilo, ó, superficial. E eu gostaria que você entendesse o seguinte, preste bem atenção que a unidade do beta é a mesma unidade do alfa. Então vou botar aqui só para você lembrar, tá? Lembre que a unidade, olha só, a unidade do alfa é o grau Celsius a menos 1. A unidade do beta também é o grau Celsius a menos 1. Grau Celsius a menos 1 para o alfa, grau Celsius a menos 1 para o beta. Ambos vão usar a mesma unidade, o grau recíproco, ok? Ah, bom, e mais um detalhe, não esqueça, o beta, ele é 2 vezes o alfa. O que a gente observa, é claro, é que essa variação da área corresponde ao pedaço que tinha e o pedaço que ficou. Então essa diferença entre o que tinha e o que ficou é que vai ser a nossa variação da área. É a área final menos a área inicial. Nós estamos considerando aqui o caso só da dilatação. Então, normalmente, nas questões de dilatação, o que pega é que às vezes ele não te dá a área. Ele te diz assim, uma chapa de 2 centímetros por 5 centímetros, ó, uma chapa de 2 centímetros por 5, ele não te deu a área. Mas tu está sabendo que é uma chapa retangular, tu vai multiplicar 2 centímetros vezes 5 centímetros dá 10 centímetros quadrados. Pronto, então essa é a área. Mas a mais perigosa é quando ele te diz assim, uma chapa circular de raio 5 centímetros, de raio 8 centímetros. Esse é que é o perigoso. Porque às vezes, sem querer, você coloca aqui o 5, ou 8, ou 10. E na realidade, se ele te diz que é uma chapa circular, tu vai ter que calcular a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, se for 10 centímetros, tu vai fazer 10 ao quadrado 100 π centímetros quadrados, ok? Mas você vai ficar ligado, você vai ficar esperto, tá? E você não vai vacilar nisso, tá bom? Então, vamos para a dilatação volumétrica. Já falamos da linear, falamos da superficial e agora vamos para a volumétrica. Na dilatação volumétrica, nós vamos observar que nós vamos ter um aumento de volume, ou seja, você vai observar que todas as dimensões do corpo sofreram alteração. Então eu tenho aqui um certo sólido que está na temperatura TO com volume VO. Ele sofre uma mudança de temperatura, ok? E ele passa para a temperatura T e um volume V. Observe bem que esse sólido, ele ao mesmo tempo, ele teve um acréscimo de comprimento, teve um acréscimo de largura e teve um acréscimo de altura. Então eu vou ter um alfa para cá, um alfa para cá e um alfa para lá. Logo, eu aqui, como todas as dimensões estão variando, eu vou ter um 3 alfa. Lógico, não é? Bom, e quais são as relações matemáticas? Lembre que as relações matemáticas são exatamente as mesmas da dilatação superficial e da dilatação linear. Você só vai adequar. Lembre que é fácil. Se você souber uma, você vai saber as outras. Você só tem que adequar e se ligar que na linear é só uma, por isso que só tem um alfa. Na superficial são 2, então você tem 2 alfas.
Na volumétrica, todas estão mudando, então você vai ter um 3-alfa. Então aqui seria VO 3-alfa delta T. Lembrando que esse 3-alfa vai receber um apelido, gama, ok? Então, nós ficaríamos assim, né? Delta V igual a VO, gama, delta T. Ou então, assim, ó, V igual a VO, 1 mais gama, delta T. Pronto. Estas aqui são as relações que nós temos que ficar ligados, espertos. Sempre lembrando que esse gama é 3 vezes o alfa. Nós estamos falando de dilatação de sólidos, ok? Bom, aqui nós vamos fazer de novo o mesmo comentário. Quem é o ΔV? ΔV é a variação, não é? O acréscimo, variação ou acréscimo do volume, ok? Lembra que aqui é volume, tá? Pronto, o VO é o volume inicial. Do mesmo jeito que na dilatação superficial você tem que tomar cuidado com a área, aqui você tem que tomar cuidado com o volume. Volume inicial, ou volume na temperatura TO, temperatura inicial, ok? O ΔT, a gente já sabe que é a variação de temperatura, né? Variação de temperatura. E essa variação de temperatura, lembre bem, se ela der positiva, é porque está havendo um acréscimo. Se ela der negativa, é porque está tendo um decréscimo, ok? Então, ao invés de dilatar, está contraindo, tá? Mas a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Todos nós sabemos disso. E o gama, ele é o coeficiente de dilatação volumétrico ou cúbica. E eu vou novamente lembrar a unidade. Vamos colocar aqui uma obzinha e vamos dizer assim, olha, lembre da unidade. Bom, o volume, ele pode vir em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, em milímetros cúbicos, em quilômetros cúbicos. O volume pode vir na unidade que vier. Se as temperaturas estiverem em Celsius, então a unidade do alfa, você lembra? A unidade do alfa é o grau Celsius a menos 1. A unidade do beta, olha, é o grau Celsius a menos 1. Nada impede que seja Kelvin a menos 1, Fahrenheit a menos 1. A unidade do gama, ela é o grau Celsius a menos 1. Todos, sem exceção, têm a mesma unidade, ok? Mas nós vamos lembrar também, aproveitando que a gente está lembrando as unidades, nós vamos lembrar que o beta é 2 vezes o alfa e agora o gama é 3 vezes o alfa, ok? Lembre bem que ele pode dizer o volume de um cubo. Você sabe que o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo, não é? A gente não chama de lado, chama de aresta, né? É a aresta elevada ao cubo. Se for um paralelepípedo, você vai multiplicar as dimensões dele, o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Então, também volume não vai dar muita dor de cabeça, ok? Sempre vai ser um volume bacana, um volume legal, um volume fácil. Se for uma esfera, 4/3 de π r ao cubo. Pronto, nas aulinhas de matemática, vocês já estão sabendo que o professor vai fazer esses comentários com vocês, ok? Então, caro estudante, nós temos aqui as dilatações dos sólidos, já tivemos a linear, a superficial e a volumétrica. Observe bem que as relações são fáceis de você entender, fáceis de você gravar. Você só tem que se preocupar com a área e com o volume, para você não cometer nenhum pequeno equívoco, um deslize, né? Um descuido, que as unidades são as mesmas e que ΔT ou está em grau Celsius, ou está em Kelvin, ou está em Fahrenheit, o VO vai estar em metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou decímetro cúbico. A unidade desses caras é que tem que ser a mesma, e não interfere na unidade desse, nem na unidade desse aqui, né? Porque essas duas unidades aqui, elas já estão casadas, né? Se tiver em Celsius, grau Celsius é menos 1. Se tiver em Kelvin, Kelvin é menos 1. Se tiver em Fahrenheit, Fahrenheit é menos 1. Ok? Caro estudante, até o nosso próximo encontro.